Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 30 de setembro, mais uma vez eu venho gravar um vídeo, compartilhar com cada um inscrito no canal, pedir para você me ajudar. Eu não fazia isso, mas devido ao grande número de pessoas que têm sido cada vez mais enganadas por esses falsos profetas, por esses cafetões da fé. Essa é a palavra, são cafetões da fé. E eu vou te provar aqui, dentro da palavra de Deus, isso que tem acontecido dentro dessas igrejas nos dias de hoje. Dizer que é com tristeza que nós vemos pessoas me atacando, dizendo que eu sou mentiroso, que eu sou hipócrita, que antes eu estava lá dentro fazendo as mesmas coisas. É óbvio, porque quando a gente descobre a verdade, a gente se liberta disso. A gente entende que a gente se deixou enganar. Eu não fui enganado, mas eu me deixei enganar. E acredito que você do outro lado tem sido da mesma forma, não tem sido diferente. Então, quando a gente descobre a verdade, é difícil a gente aceitar que a gente se deixou enganar por tanto tempo. E nós fomos enganados pelos nossos próprios desejos e cobiças. E eu quero compartilhar com você hoje, e quero pedir a sua ajuda, que, se possível, se você puder e não for te atrapalhar, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas sejam alcançadas e principalmente para as pessoas que se encontram presas dentro desses sistemas religiosos, desses sistemas que escravizam as pessoas e não deixam com que elas verdadeiramente tenham um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, conheçam o Evangelho que traz esperança, que liberta, o Evangelho que confronta o pecado. Não esse Evangelho barato que promete riquezas, que promete vida de qualidade, vida sem sofrimento. Isso não é Evangelho. Esses cafetões da fé vendem algo que não é deles. É por isso que eu não paro com os meus vídeos, porque o meu combate não é só contra a instituição, o meu combate não é contra pessoas, mas o meu combate é contra o ensino, contra a palavra que eles pregam, as heresias, as falácias, as invencionices de homens, para arrancar o couro das pessoas, para arrancar a esperança das pessoas, para tirarem o céu das pessoas. Então, o meu combate é contra esses falsos profetas, cafetões da fé, esses que vendem o Evangelho. Essa é a verdade. Goste você ou não, você está sendo ludibriado, você tem se deixado enganar pelos seus próprios desejos e cobiças, assim como um dia eu também me deixei enganar pelos meus desejos, achando que eu poderia ter uma vida de qualidade, porque eu ia agradar a Deus e poderia estar no céu. E aí, quando você entende o que é o Evangelho, o que é a cruz de Cristo, você percebe que nós não merecemos, que nós não podemos exigir de Deus uma vida de qualidade, uma vez que nós somos escravos do pecado e precisamos do Cristo da cruz para nos lavar e remir dos nossos pecados. Só isso já deveria ser suficiente para você ter um sorriso no teu rosto, saber que os teus pecados não vão ser imputados a você, mas você ainda quer tirar ainda o sangue de Jesus naquela cruz para te dar uma vida rica, abundante, que esses lobos, esses sem vergonhas, esses canalhas, cafetões da fé te vendem e fazem você pecar contra o próprio Deus. E eu vou aqui dividir com vocês na palavra de Deus e mostrar que você tem sido enganado ou tem se deixado enganar melhor. Então não é que você está sendo enganado, você tem se deixado enganar. Falei no outro vídeo, salvo a você que tem dificuldade na leitura, que não sabe ler, você ainda, eu posso dizer que você é inocente. Mas você que sabe ler, que tem um conhecimento mínimo, se deixar enganar, como eu me deixei, ou seja, quando eu fui buscar na palavra de Deus e comecei a confrontar com aquilo que vinha desse altar imundo,
Essa é a verdade. Altar imundo, que não tem nada de santo, não existe santidade no altar dessas instituições. Não existe. Não existe. Porque em cima desse altar tem um pecador. Assim como eu sou pecador, não vivo mais no pecado, mas existe homem. Então eles querem falar de santidade, querem dar ordem a Deus, uma vez que somos criaturas e somos servos. Mas eles falam com arrogância e prepotência, porque eles vendem aquilo que é de graça. Eles vendem. O próprio Senhor Jesus, quando despachou os seus discípulos e falou: ide e pregai, o que vocês receberam de graça, vocês vão dar. Essa é a palavra, esse é o Evangelho. Mas não, eles vendem, eles pervertem a palavra de Deus, eles diluem, eles transformam de acordo com o interesse deles e com o interesse de quem vai ouvir a mensagem, porque as pessoas querem resolver os seus problemas aqui. Nós precisamos ser confrontados no nosso pecado, naquilo que ninguém vê, naquilo que ninguém conhece. E esses cafetões da fé, e eu falo aqui cafetão, para você que não sabe, o cafetão é aquele que explora a prostituição, é aquele que ganha os valores e vende algo que não é dele. Ele pega uma mulher e explora ela e ganha dinheiro em cima dela. E essa mulher, muitas vezes, ela é humilhada. Essa mulher, muitas vezes, ela é pisada por conta desses caras que exploram, por serem muitas vezes mais frágeis. E é exatamente o que esses cafetões da fé fazem. Eles vendem algo, eles exploram a Jesus como se Jesus fosse uma prostituta, como se Jesus, de acordo com a oferta que você coloca no altar, no envelope, com o sacrifício que você faz, você pode agora gozar de prazer de Jesus, porque você pagou, agora você pode exigir de Deus alguma coisa. Isso é perverso, isso é nojento, isso é asqueroso. E se você hoje vive isso, é vergonhoso você dizer que é cristão. Porque Jesus, quando ele foi naquela cruz, ele foi por mim, por você, pelo nosso pecado, porque nós não poderíamos pagar o preço da nossa salvação, porque seria impossível para nós pagarmos o preço, porque nós não conseguiríamos, porque nós somos depravados, pecadores, somos sujos, mentirosos, bandidos, nós roubamos todos os dias a esperança de alguém. Nós temos a depravação no nosso DNA, nós herdamos isso no pecado que entrou no mundo por Adão e Eva. Nós temos esse DNA nosso e somos perdoados quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus no sacrifício da cruz dele, quando nós confiamos que o sacrifício dele é suficiente para nos perdoar, para nos lavar, para nos transformar. E aí precisamos mudar constantemente, diariamente, a nossa mente, para nós não nos deixarmos mais escravizar e nem sermos escravos do pecado, que antes éramos escravos, que antes éramos dependentes. Então, esses lobos, esses cafetões que exploram o Senhor Jesus como se fosse uma prostituta que você consegue pagar pelo milagre, porque eles não falam isso, mas falam que você tem que provar sua fé. E o provar sua fé é o sangue, que é o dinheiro, que é o tudo que você tem. Você está pagando um programa. Ele está te vendendo algo que não pertence a ele. Lembra? O véu do templo se rasgou. Todos nós temos acesso a Deus. O que Deus requer da gente é arrependimento. O que Deus requer da gente é que a gente reconheça que sem Ele a gente não pode nada, a gente não consegue nada, a gente não consegue nem ser bom sem Deus, porque tudo que existe em nós é maldade, tudo que existe em nós é mal, é corrompido. Mas quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus,
quando nós nos rendemos ao senhorio do Senhor Jesus, nós temos vida com Ele, nós temos esperança nele, as nossas vidas são transformadas, independente do que esteja acontecendo do lado de fora. Porque dentro da gente, o pecado já não encontra mais força. Quando somos transformados e lavados pelo poder da palavra de Deus, pelo Evangelho, nós não precisamos mais de cultos ou de encontros, de reuniões de libertação. Somos livres porque fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Que libertação é essa que você precisa fazer a vida inteira? Perceba, eles querem escravizar e usam o diabo como aliado deles para enganar as pessoas, para gerar pânico nas pessoas, para gerar medo nas pessoas. Fazem pouco mais de 2 anos que nós saímos dessa instituição nojenta. Nós em nenhum momento tivemos medo do diabo. Sabe por quê? Porque nós confiamos que nós havíamos entregado a nossa vida a Deus. Sabemos que nós vamos encontrar dificuldades, sabemos que nós vamos encontrar dificuldades como todos vão encontrar, seja material, seja física, seja familiar. Somos humanos e a nossa vida não se resume aqui, mas no porvir, naquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para nós. Mas o que Ele tem preparado para nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos para que Ele cresça dentro de nós. Nós passamos por algo esse final de semana, numa postagem da minha esposa, que nós percebemos quão distante de Deus as pessoas estão. Pessoas de dentro da instituição universal e também pessoas que saíram de lá e acham que são de Deus porque saíram de lá. Você não é de Deus quando você deixa uma instituição. Você não é de Deus quando você descobre que estava sendo enganado. Você é de Deus quando você passa a viver o Evangelho. Quando você passa a querer agradar a Deus mais do que a você mesmo. Quando você entende o que tomar a cruz de Cristo é negar as nossas vontades, é negar os nossos desejos, é negar os nossos sonhos pessoais, projetos pessoais. É quando nós rendemos a nossa vida, independente do que vai acontecer com a gente, independente da escassez, independente das pessoas virarem as costas. Porque nós agora queremos seguir uma vida reta, íntegra, agradar a Deus. Somos enganados pelos nossos próprios desejos e cobiças. E esses cafetões da fé se aproveitam disso, porque eles ganham dinheiro. Eles vendem um Deus que pode saciar todos os seus desejos e caprichos. E Jesus falou: se você quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, objeto de dor. A cruz era sinônimo de morte. Jesus foi crucificado, Jesus foi trucidado, estraçalhado naquela cruz, por mim e por você. Sabe por quê? Pelos nossos desejos e cobiças, pela nossa materialidade, pelos nossos desejos, aquilo que nós queremos ostentar, o dinheiro, as coisas. Nós queremos ter coisas para provar e mostrar para as pessoas que somos capazes. E o Senhor Jesus vem na plenitude desse tempo e abre mão de tudo isso. Ele se fez maldito por mim e por você. Não porque a gente merece, mas é porque a gente não conseguiria pagar o preço que Ele pagou. E esses canalhas que vendem esse evangelho diluído, cheio de heresia, cheio de sincretismo, é rosa, azeite, sal, porta de luz, canhão de luz, lencinho umedecido, é o suco de uva, é o suco verde, parece macumba, e você acha que está agradando a Deus com essas coisas? Como é que pode? Olhe o evangelho, leia os evangelhos, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas. Veja como Jesus falou do reino de Deus. E eu vou dar aqui alguns versículos que eu deixei anotado. E eu quero que você vá buscar. Eu quero que você seja desafiado. Porque se a verdade
que você crê é absoluta, e se foi realmente Deus quem te revelou ela, se ela for verdade, qual é o teu medo de ir buscar? Porque se é verdade, se foi Deus que te libertou, diabo nenhum vai te enganar. Mas sabe por que você tem medo? Porque você não tem convicção dessa fé que te é vendida, dessa porcaria que é vendida pra gente, que foi vendida pra mim há tantos anos, e eu me deixei enganar por elas. Me desculpe o desabafo. Eu não tenho raiva do lado de lá. Eu não tenho raiva, eu não quero o mal de ninguém. Pelo contrário, eu peço que Deus tenha misericórdia deles. Mas nós sabemos que o Deus deles é o Deus deste mundo. O mesmo Deus que o Senhor Jesus falou: o mundo jaz no maligno. E não há nada que possamos fazer para mudar isso. Se Jesus, se próprio Deus falou que o mundo jaz no maligno, como pode eu querer ter uma vida aqui nesse mundo? Como pode eu querer agradar a Deus nesse mundo? Você agrada a Deus não pelo que você tem, mas pelo que você é. Você não vai agradar mais a Deus porque você é rico e você financia alguma obra, mas você vai agradar a Deus quando você estende a mão para o próximo, quando você ajuda aquela pessoa que não pode te acrescentar nada, mas você vai lá e ajuda ela, porque você quer ser um canal de Deus nessa terra para o avanço do reino e não para o avanço da igreja. Somos levados todos os dias a convidar a igreja, e a igreja não é o que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é quando o reino de Deus chega na vida dela. É quando ela é confrontada com o pecado que ela é escrava, do pecado que ela tem prazer, que ela tem alegria. Quando nós confrontamos o pecado dela, não pelo que falamos, mas pela vida que vivemos. Quando nós vivemos uma vida reta, íntegra. Temos falhas, nós vamos errar, nós vamos reagir diferente. Em alguns momentos, talvez o pecado ele seja visto, visível, mas nós reconhecemos que somos dependentes e pedimos perdão a Deus. E se magoamos alguém, vamos lá e pedimos perdão a ela também. Nós não carregamos a razão, nós não carregamos a verdade, nós buscamos a verdade, que é o Senhor Jesus. Pois Ele falou: sou verdade e a vida também. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só existe vida e esperança nele. João Batista, ele disse o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista preparando no deserto da Judéia. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele já estava abrindo o caminho para aquilo que Jesus, para o caminho de Jesus, que ele estava vindo. Jesus, ele já estava chegando, o reino de Deus estava chegando. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele vem falando de quem entraria, quem herdaria o reino de Deus. As pessoas estavam preocupadas com seus problemas, mas Jesus falou: não, eu não vim para isso, porque isso vocês conseguem resolver. Problemas, falta de emprego, falta de dinheiro, falta de recursos, nós conseguimos resolver. É só se esforçar um pouquinho mais. Problema de saúde, se você tem algum recurso, você compra remédio. Você vai protelar sua vida por algum tempo, mas você vai morrer. E o problema é, você morreu no pecado, escravo do pecado. Você não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o problema. Então, nós temos que nos atentar em sermos canal por onde o Senhor Jesus chegue nas pessoas e o reino de Deus avance. Ele pregava: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E não, olha, está com algum problema? Vem aqui para a igreja que Deus vai resolver. Deus vai resolver o problema do seu marido, o problema do desemprego, o problema de saúde. Não, arrependam-se. Essa é a mensagem que João Batista pregava. Jesus, ele disse:
Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não há problema nenhum em você ser rico. Não há problema nenhum. Mas essa não deve ser a nossa busca. Essa não deve ser, mas nem de longe a nossa busca, a nossa preocupação. Precisamos entender que Deus, Ele quer usar os poucos que Ele tem para que o nome dEle seja exaltado e o reino de Deus avance nessa terra. Temos visto esses cafetões da fé vendendo um Jesus que resolve problemas, um Jesus prostituto. Essa é a verdade. Um Jesus que, se você der dinheiro, Ele te dá prazer. Ele te dá algum prazer se você dá um dinheirinho ou se fazer o sacrifício perfeito nesse altar maldito. Essa é a verdade. Eu falo isso sem medo. Eu falo isso sem medo e com tristeza no coração, porque tem gente que acredita nesses cafetões da fé. A conta vai chegar. Que Deus tenha misericórdia de você, de mim e de todos nós. No livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, para finalizar. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. As pessoas têm negado o Evangelho. As pessoas têm negado ao Senhor Jesus por conta desses ensinos malditos, por conta dessas falsas promessas. Lembre-se, tomar a cruz não é agradável. Tomar a cruz não é prazeroso. Então, não faça do Senhor Jesus a sua prostituta de luxo, onde você paga e Ele te dá prazer. Entenda uma coisa. Quem vendeu Jesus foi Judas, por 30 moedas. Aquilo que você quer, aquilo que você precisa ser e aquilo que você tem que ser, já foi pago um alto preço. Seja grato em todo o tempo, porque mais cedo ou mais tarde lhe será cobrado toda essa sua arrogância e prepotência. E tudo isso que você aprendeu, todo esse lixo dentro dessas instituições que são pregadas por esses cafetões da fé, que fazem de Jesus a sua prostituta pessoal e a galinha dos ovos de ouro, porque eles sim, eles já se venderam para o Deus desse mundo. Você ainda tem tempo de se arrepender e de voltar de fato e de verdade para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Perdoe-me a forma que eu falei dessa vez, mas não dá para se calar diante de tanta heresia, de tanta bagunça que tem sido feito, tem sido falado em cima desses altares dessas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que, se você puder me ajudar na divulgação e propagação desse vídeo, que Deus abençoe você. E até uma próxima.